Boa. Bom, turma, e tudo isso então é o que a gente fez recentemente, mas isso começou lá atrás. Eu acho que essa é a grande preciosidade, assim, né? Quando a gente fala de estrategicamente foi criado e pensado lá atrás. Isso eu não sabia disso, e tô conversando com o Luizão nessa conversa do carro, né? Ele foi contando como é que surgiu a Academia de Vendas, e eu vou pedir para você trazer um pouco isso, porque veio de uma leitura estratégica. Né, foi um planejamento estratégico que o cara viu isso, não me lembro o ano, acho que 2017, mas o Luizão vai me corrigir. E eu queria que você focasse um pouco nessa questão, contasse com um pouquinho mais de detalhe, Luizão. Por que surgiu a Academia de Vendas? Nessa visão estratégica, que é onde eu entendo hoje que é uma das maiores oportunidades que as empresas têm, cara, desenvolver suas forças de vendas. Porque o produto comoditizou, o marketing está muito pasteurizado e as forças de vendas ainda são carentes de desenvolvimento. Então, se você pudesse voltar aí nesse ano, nesse momento, e contar um pouco dessa reunião, ou como é que surgiu a Academia de Vendas da Seguros Unimed? Dentro da Seguros Unimed, já há muitos anos, bem antes de 2017, já existia sempre que havia reunião para o planejamento estratégico, a área comercial participava, sempre tinha alguém trazendo, poxa, a gente precisa de treinamento específico para a área comercial, para a área de vendas. Porque até então, a área de treinamento da companhia estava dentro da área de recursos humanos, dentro do RH, e obviamente era uma área de T&D voltado para a empresa como um todo. Então, financeiro, o próprio RH, para áreas de provimento de saúde, para as áreas jurídicas, e a área comercial era mais um ali dentro. E a área comercial sempre tinha uma demanda de pedir treinamentos, ter uma área, ter alguém olhando especificamente para as necessidades de vendas, não só do público interno, dos nossos comerciais internos, mas também da força de venda externa, que são os nossos parceiros corretores de seguros, principalmente. Mas assim, Marcelo, isso sempre ficava no campo da sugestão. Em 2017, quando houve uma mudança de diretoria, e foram fazer o planejamento estratégico ali para 2017 e 2018, surgiu novamente essa sugestão. Só que dessa vez ela entrou no planejamento estratégico. Então não ficou só no campo da sugestão. Alguém parou, que eu não sei exatamente quem foi, e falou, não, isso precisa constar aqui. Isso tem que estar no planejamento estratégico porque a empresa cresceu e precisa ter uma área dedicada ao treinamento e desenvolvimento da força de vendas. Constou lá, mas levou alguns meses. Até que quando houve a mudança de diretoria, entrou um novo diretor, ele viu aquilo no planejamento estratégico e ele falou, precisamos tirar isso do papel e colocar isso em prática. Aí eu vou falar um pouquinho sobre por que é que eu fui chamado para ser o gestor, o criador dessa área. Eu já trabalhava há muitos anos no mercado segurador, desde 1990, já tinha passado por outra companhia de seguro. Eu tenho como formação acadêmica, eu sou professor de história, então tenho a formação acadêmica como professor. Eu fui professor, dei aula no estado, que eu sou pernambucano, fui professor do estado, concursado. Então, assim, tinha essa questão como é que eu poderia dizer, do DNA de professor, a experiência de ter sido professor. E no mercado segurador eu sempre gostei de dar treinamento. Sempre que eu tive oportunidade eu fazia palestra. E é aquela coisa assim, né, Marcelo? Nada acontece por acaso. No meu dia a dia, eu dava um treinamento, fazia uma palestra, mandava para o pessoal da área de comunicação e divulgava isso. Porque, na verdade, eu sempre desejei, dentro da seguradora, trabalhar na área de treinamento. Ser uma pessoa da área de treinamento e desenvolvimento. E eu sempre que dava uma palestra, fazia um treinamento, eu colocava isso para ser divulgado. Isso era amplamente divulgado internamente. Então, em 2017, quando esse diretor resolveu tirar do papel e concretizar a área de treinamento, a empresa me chamou. Então, assim, foi unânime na gestão da empresa dizer, chama o Luiz. Ele é professor de formação, ele gosta de dar treinamento, gosta de dar palestra e ele está na área comercial, conhece os desafios, conhece os problemas da área comercial, então é a melhor pessoa para isso. Aí fui convidado, obviamente, e aceitei de bate pronto. Aí eu saí da área comercial, eu estava como gerente comercial de seguro de vida, eu saí do comercial e fui criar a área de treinamento. E a primeira coisa que veio foi, qual o nome dessa área? Como é que a gente vai chamar essa área?
E aí, a princípio, academia de negócios. Mas aí o meu diretor falou assim, cara, é área de vendas, que academia de negócios, vamos chamar logo academia de vendas. Falei, tá bom, doutor. Então a gente foi e colocou o nome da área como academia de vendas. A princípio, ela não surgiu como uma área, ela surgiu como um projeto da empresa. Então, assim, a gente teve ali alguns meses no início para mostrar resultado, para concretizar algumas coisas, para convencer a empresa de que realmente havia uma oportunidade de se criar uma área. Então, em janeiro de 2018, nunca esqueço exatamente a data, dia 28 de janeiro de 2018, o superintendente de recursos humanos transformou o que era o projeto Academia de Vendas em área da Academia de Vendas. O grupo, inicialmente, a área foi criada por mim, eu fui seu gestor, e mais 3 colegas que já estavam na empresa, que eu convidei para vir compor a equipe da Academia de Vendas. Hoje, somos 5 pessoas, eu e mais 4 pessoas na equipe. Maravilhoso, maravilhoso.